E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Quero antes de mais nada pedir desculpas para todos. Ontem eu não consegui fazer o nosso tradicional pós-jogo aqui no canal. Estava me deslocando, digamos assim, do sul de Minas aqui para São Paulo. Fui passar o final de semana na casa de familiares da minha namorada, então não consegui analisar e acompanhar o jogo como eu gostaria, mas pelo que eu vi, né, enfim, minuto a minuto ali na estrada e eventualmente assistindo alguns trechos do vídeo de alguns lances do jogo, acho que eu não perdi muita coisa. Lastimável o que a gente vê, o que acontece com o São Paulo Futebol Clube, não agora, mas pelo menos dos últimos 10 anos, né, gente? É um retrato fiel e absolutamente concreto das administrações cancerígenas que o São Paulo teve no decorrer desses anos. Mas, como a gente dá cara a tapa sempre aqui, e seja na alegria, na tristeza, agora eu consegui fazer o vídeo para a gente falar um pouquinho do jogo de ontem, e imagino que vocês estejam pés da vida, como eu estou. Ontem para mim estragou, né, o final da minha tarde, depois de ver um time frouxo, um time que você não consegue confiar, um time depois de vencer um jogo difícil contra o América Mineiro, logo na sequência do vexame internacional que foi perder a Sul-Americana para o Independente Del Valle naquelas condições, com aquela postura, com aquele comportamento, com aquele desempenho sofrível que o São Paulo teve lá em Córdoba, na Argentina. O time conseguiu dar uma resposta de certa forma, dar a volta por cima. Claro que nunca vai acontecer com esse time, porque esse time precisaria ganhar todos os jogos do Campeonato Brasileiro, classificar o São Paulo diretamente para a Libertadores, e cada jogo pedir, assim, de joelhos, desculpa para o que ele fez os torcedores passarem, principalmente os torcedores que foram lá para Córdoba. Mas como isso não vai acontecer, a gente esperava pelo menos um time que dentro dos seus domínios, dentro de casa, no estádio do Morumbi, conseguisse fazer o dever de casa, conseguisse os 3 pontos, já que, repito, tinha feito uma vitória que completamente que não estava, nenhum torcedor esperava diante do América Mineiro. Mas esse time você não pode confiar, gente. Esse time do São Paulo atual, esse time do São Paulo dos últimos 10 anos, é um time amarelão, é um time pipoqueiro, é um time que você não pode depositar nenhuma expectativa, nada, zero. Porque se você depositar qualquer confiança, você vai se frustrar. E é isso que aconteceu mais uma vez. Todo mundo esperava que o São Paulo fizesse o dever de casa diante de um Botafogo que vem aos trancos e barrancos também no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo teve a proeza de perder para o Botafogo. E não só esse jogo. São Paulo foi um dos únicos do Campeonato Brasileiro que perdeu os 2 jogos para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo conseguiu perder 6 pontos para esse Botafogo, que também é uma eterna reconstrução, né? E tá aí brigando também na parte de meio de tabela, e agora com a vitória em cima do São Paulo vai brigar por fase de pré-libertadores. Essa é a realidade. O São Paulo consegue, com seu amadorismo, com a sua frouxidão, né? São Paulo consegue colocar os adversários em situações interessantes para conseguirem voos mais altos, digamos assim, na competição. Gente, falando do jogo, o que eu vi do jogo, o que eu li a respeito do jogo, as análises que eu vi, então vai ser baseado muito no olhar que os outros tiveram e análise de jornalistas, porque, repito, eu não consegui ver o jogo por completo. Gente, é isso. O São Paulo Futebol Clube se resume a isso. A um bando de jogador que não entendem, não consegue colocar em campo aquilo que o torcedor espera, que é... E aí eu não falo nem de competitividade, porque esses caras competem. Só que eles são absolutamente perdidos dentro de campo. E aí é que eu chego no X da questão. Para mim, a maior culpada desse momento trágico do São Paulo é a diretoria do São Paulo, né? É a diretoria omissa, a diretoria banana,
a diretoria que não cobra, a diretoria que não dá exemplo, a diretoria que não paga os salários atrasados, os direitos de imagem, desde a época de pandemia, ok, era de uma outra gestão, era do leco cancerígeno, é bem verdade, só que isso foi vindo e o senhor Carlos Belmonte ficou toda hora falando, entrava mês, saía mês, que no mês seguinte ele ia pagar. Entrava outro mês, ele falava que no outro mês ele ia acertar. Entrava outro mês, ele falava que agora sim ele ia conseguir pagar. E até agora não pagaram. Então, o pior, o grande causador desse problema todo de falta de você confiar num time, a maior culpada é a diretoria do São Paulo. Em segundo lugar, para mim, é Rogério Ceni. Felipe, então você está querendo a cabeça do Rogério Ceni? Eu ainda não sei, sinceramente, eu ainda não sei. Eu quero avaliar o trabalho do Rogério Ceni, quero fazer um vídeo específico disso. Um vídeo não, quero fazer uma live para a gente trocar uma ideia, discutir no final do Campeonato Brasileiro, para a gente ponderar tudo. O Rogério precisa finalizar o ciclo desta temporada. E aí a gente pode conversar a respeito se é interessante manter ou não o Rogério Ceni. Mas eu acho, gente, sinceramente, que o trabalho do Rogério Ceni é de mediano para baixo. Ele chegou em 2 decisões. É bem verdade. Campeonato Paulista, um nível fraquíssimo tecnicamente, onde o Corinthians rateava, o Vitor Pereira não conseguia formar um time, né? E o São Paulo, naquele momento, foi o melhor momento da temporada do Rogério Ceni no comando do São Paulo, no meu entender. E aí chegou junto do melhor time da competição, que é o Palmeiras, tanto que perdeu para o Palmeiras na decisão. Então é uma final, bem verdade, mas diante das circunstâncias e do contexto, tem que se colocar isso também na análise. Chegou numa decisão de Sul-Americana que, gente, é a Série B do continente, sim. Times horrorosos, Atlético Goianiense e Ceará, que estão lutando para não serem rebaixados no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo conseguiu perder do Independente Del Valle numa decisão. É vergonhoso? É vergonhoso por ser o Del Valle, mas não pelo time que o Del Valle tem, porque o Del Valle é muito mais time que o São Paulo, é muito mais organizado, é um time muito mais competitivo, é um time muito melhor treinado do que o time do São Paulo. Então, essas 2 finais, quando você olha somente para elas, você olha e fala, nossa, o ano do São Paulo foi bom. Chegou em 2 decisões. Só que, gente, a gente tem que analisar o contexto dessas 2 decisões. E não dá pra gente tirar da análise o contexto das 2 decisões. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil, é bem verdade, pegou o Flamengo. E, gente, o Flamengo, quando jogou pessimamente, conseguiu fazer 3-1 no São Paulo, porque o São Paulo não tem goleiro, né? São Paulo é uma peneira, não tem um sistema defensivo sólido. E no outro jogo, vamos falar bem da real, o Flamengo tirou o pé, né, gente? O Flamengo fez 1-0 e o Flamengo tirou o pé completamente para não humilhar o São Paulo naquela ocasião. Então, e aí você olha para o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro do São Paulo é sofrível, sofrível. O São Paulo tinha obrigação, pelo elenco que tem, pela grana que investiu, tinha obrigação de ficar pelo menos entre os 5 primeiros. O São Paulo está em 11º nesse momento. Então, eu analiso o ano do São Paulo como um ano mediano para baixo. Mediano para baixo. E aí não tem como, a gente tem que falar de resultados. O São Paulo não conseguiu ser campeão da principal competição que ele tinha condições reais de título, que era a Sul-Americana. Então, para mim, o trabalho do Rogério é mediano para baixo. Repito, eu só vou conseguir fazer uma análise completa no final do Brasileiro. Mas para isso, gente, o Rogério Ceni tem que continuar até lá. Porque no meu modo de entender, e está muito desenhado isso, próximo jogo é Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. O Palmeiras está entalado com as quartas de final da Copa do Brasil, que o São Paulo eliminou o Palmeiras, com justiça, é bem verdade. O São Paulo eliminou o Palmeiras lá no Allianz Parque. O Palmeiras vai vir atravessado para cima do São Paulo, e principalmente porque quer logo ser campeão, quer logo somar mais 3 pontos, quer logo ter o título garantido. Então, imagina o pandemônio que vai ser lá no Allianz Parque, nesse jogo. Eu vislumbro, com esse bando de frouxo que a gente tem, com esse bando com esse time sem comando, com o Rogério Ceni perdido, não sabendo se fica ou se sai,
eu imagino uma goleada daquelas homéricas em cima do São Paulo. E aí, gente, é aí o ponto nevrálgico da coisa. Para mim, Rogério Ceni vai pedir o boné depois dessa derrota que, no meu modo de entender, eu vou ficar surpreso se não acontecer, com essa derrota cachapante que vai se formando em cima do São Paulo, que o Palmeiras vai implantar, porque tá tudo desenhado para isso acontecer, porque confiar nesse bando de jogador sem... jogador que não serve para vestir a camisa do São Paulo, essa é a realidade, não dá para confiar. Então, infelizmente, talvez o próximo jogo possa ser o último do Rogério Ceni. Essa é a realidade. E aí vai vir o problema. Quem trazer para o lugar do Rogério Ceni? Esqueçam Galhardo, esqueçam, sei lá, o nome do português lá, Vilas Boas, esqueça, gente. A realidade do São Paulo não permite isso. Jorge Jesus, esqueçam isso. O problema vai ser esse. Só que eu entendo também que o Rogério Ceni tem muita parcela nessa situação que o São Paulo está, que o São Paulo se colocou. Além, claro, da cereja do bolo, que é essa diretoria banana e horrorosa que continua comandando ou pseudo-comandando o São Paulo. A última dessa diretoria é que eu postei até no Instagram, que o jornalista Nivaldo De Ciro colocou uma informação de que o pseudo-investidor que traria o Galopo e pagaria pelo Galopo desapareceu do mapa. E a grana do Galopo pode ficar para o São Paulo pagar. Ou seja, gente, a gente está na mão de um bando de criminoso, essa é a realidade, que lesa o clube ano após ano. Esses caras, enquanto estiverem lá, esses conselheiros cancerígenos, enquanto estiverem lá, vão fazer do São Paulo uma portuguesa da vida. Enquanto eles não conseguirem fazer isso do São Paulo, eles não largam o osso. E aí, gente, se isso acontecer, nós torcedores comuns, sócio-torcedores, torcida organizada, todos os torcedores do São Paulo precisam se unir e fazer uma pressão gigantesca, jogo após jogo, treino após treino, seja onde for, para esses caras caírem, saírem do comando, impeachment, seja o que for, a gente tem que fazer um escândalo, porque imagina o que 30 milhões de reais, que vai ser a grana mais ou menos do Galopo, vai fazer nas contas do São Paulo para 2023. Esse clube, gente, em 2023, no Campeonato Brasileiro, vai ser muito mais difícil. Se esses caras continuarem lesando o São Paulo dia após dia, como eles lesam, de forma amadora e, no meu modo de entender, criminosa, esses caras vão levar o São Paulo à falência e esse clube vai cair para a segunda, terceira divisão e a gente vai esquecer o São Paulo glorioso que um dia esse clube já foi. Então, antes disso acontecer, a gente tem que se unir e a gente tem que começar a pressionar desde já esses caras, porque esses caras não podem fazer mais isso com o São Paulo. Eu achei que era só na gestão horripilante daquele pior presidente da história, que era o Leco, que isso poderia acontecer, mas não. Isso está começando a se repetir com o Casares, que é um falastrão e não faz nada de bom para o clube. Muito pelo contrário, ele só faz marketing e na prática ele é um Leco 2. Ele está se transformando no Leco 2. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo para a gente trocar essa ideia, porque está começando a ter uma nuvem, mais uma nuvem negra em cima do São Paulo, que está se formando e a gente precisa dissipar essa nuvem o quanto antes. Quero saber os seus comentários, deixa aqui embaixo. A gente volta a se falar amanhã no vídeo, trazendo mais informações e desdobramentos desse poço fundo que não acaba, que é o São Paulo Futebol Clube. Grande abraço para todos. Vamos São Paulo!